Rapaz que matou o próprio irmão numa simulação de assalto no bairro Jardim Novo 1 foi absolvido pelo Tribunal do Júri hoje em Rio Claro. O caso aconteceu em 2011. Segundo as investigações, a vítima planejou a própria morte e pediu que o irmão executasse o crime. Sessão da Câmara com o plenário vazio. Manifestantes foram, mas cadastro deixou muita gente de fora. Eles nos conhecem, sabem quem somos, mas na Casa do Povo a gente precisa fazer o cadastramento, uma coisa que a gente participa toda segunda-feira, infelizmente. Oficina de lenços marca Outubro Rosa e motiva mulheres a lutarem contra o câncer. E no esporte, Rio Claro Basquete faz jogo-treino contra Bauru, de olho na estreia no NBB. Olá, um caso que ganhou repercussão nacional. O caso do irmão, na verdade, que ele matou o próprio irmão mais velho, a pedido, segundo as investigações, do irmão mais velho que estava tetraplégico. Hoje o caso foi a julgamento e o rapaz foi absolvido. A entrada da imprensa e imagens do tribunal não foram permitidas. A promotoria pede a pena de homicídio simples, porém qualificado com um agravante: o fato do autor ser irmão da vítima, que era tetraplégico. Já a defesa trabalha com a tese de que Roberto foi coagido pelo irmão e que agiu por compaixão. O Roberto, ele cometeu um homicídio piedoso a pedido do irmão, que era tetraplégico, não se conformava com a situação de tetraplegia. E foi uma sucessão de tragédias que aconteceu com aquela família. Insistia em morrer, não tinha nem como suicidar porque ele não tinha movimento nenhum. E ele exigia da família que alguém o libertasse do seu próprio corpo. Geraldo ficou tetraplégico depois de capotar o carro durante um racha que tirava com o irmão Roberto na Estrada Velha de Peúna, na saída de um churrasco em 2009. Ele considerava o Roberto culpado, porque o Roberto houvera desafiado a ele, Geraldo, para uma corrida de automóvel contra a moto, onde o carro do Geraldo capotou e ele ficou tetraplégico. De acordo com a investigação, a vítima planejou a própria morte e pediu que o irmão executasse o crime. Roberto pulou o muro da casa onde moravam vestindo um capuz. Entrou no quarto e deu 2 tiros no irmão, um no pescoço e outro no ombro. A casa foi bagunçada para simular um assalto. No mesmo dia, em depoimento à polícia, Roberto confessou que atirou no irmão. Ele chegou a ser preso, mas aguardou o julgamento em liberdade. Ele fez de tudo para morrer, né? Não conseguia, coitado, até que ele convenceu o Roberto a matá-lo. E ele próprio financiou a aquisição da arma e, bem assim, ele próprio bolou o plano, que seria o Roberto simular um assalto na casa para que ninguém fosse culpado pela morte dele. Nas ruas, a atitude do réu foi contestada pela população. Acho que é inadmissível tirar a vida de alguém, só Deus mesmo. Deus que me livre, de jeito nenhum. A gente não tira a vida de ninguém, nem de gato. Não tinha coragem, de jeito nenhum. Não tem como fazer isso. Mesmo sendo tetraplégico, mesmo sofrendo, acho que não é um pedido que se faça e nem que alguém atenda, assim. Na minha opinião, eu não atenderia. Não acabar com a pessoa dele do jeito que ela tiver. Não tem nada de eutanásia, não. Porém, no julgamento, prevaleceu a tese do advogado de defesa. Roberto de Oliveira foi absolvido pelos jurados. Ele carrega consigo um remorso, um arrependimento durante a vida toda. De que adiantaria nós colocarmos esse indivíduo na cadeia? Ontem a sessão da Câmara de Vereadores foi mais tranquila. Isso porque os manifestantes não tiveram o mesmo acesso de sempre. A principal entrada para o plenário ficou trancada. No corredor, muitos guardas municipais. Quem quis assistir à sessão da Câmara teve de passar primeiro por um credenciamento. A imprensa também precisou entrar na fila, informar dados pessoais e até tirar uma foto. A medida foi tomada para evitar manifestações sonoras, como as que ocorreram nas últimas semanas. A nota oficial, publicada pela Câmara no fim de semana, trazia ameaça a quem desrespeitar o regimento interno e revoltou os manifestantes. Se é a burocracia que eles querem estabelecer, se é a forma que eles querem intimidar a população, vamos lá, não tem problema não. Acho que não tem necessidade de fazer isso, a gente está aqui para protestar, manifestar e exigir os nossos direitos, né? Acho que não tem nenhum ladrão, não tem nenhum bandido aqui, todo mundo que está aqui é trabalhador. Muita gente disse não saber da nova regra e foi sem documento.
teve de ficar do lado de fora. Sabrina faz parte do Parlamento Jovem e também não pôde entrar. Ridículo, na verdade, né? Eles nos conhecem, sabem quem somos, mas na Casa do Povo a gente precisa fazer o cadastramento, uma coisa que a gente participa toda segunda-feira, infelizmente. Mas os vereadores, tanto de situação quanto de oposição, defendem que essa foi a única alternativa encontrada pela Câmara. Sem vaias e sem apitos, a sessão desta semana durou menos de 1 hora. O cadastro vai continuar, aquele que já está cadastrado só vai apresentar seu nome e já está a entrada. Acho que eu não vejo nada demais no cadastramento de pessoas. Se as pessoas virem realmente para ouvir a sessão, o projeto da sessão, poder manifestar de forma ordeira, não tem nada, ele vai dar seus documentos. Vaias, apitaço, alguns xingamentos que alguns vereadores sofreram aí durante alguma sessão, isso foge da ordem e deixa de ser um procedimento democrático. E quem entrou foi em número bem menor que nas sessões anteriores. Já que desta vez não teve apitos nem línguas de sogra, o protesto veio em forma de ironia. Silêncio também do outro lado. Nenhum projeto polêmico em votação e nenhum vereador discursou na tribuna. O momento mais tenso foi quando um representante da União Municipal de Estudantes usou a palavra livre para protestar contra a reorganização escolar na rede estadual de ensino. O jovem e o presidente João Zaine discutiram. São palavras do próprio representante, tá, gente? Então... Eu pedi que você não cite os vereadores, por gentileza. Tá bom. Até o final. O público aplaudiu o estudante e a sessão acabou logo depois, sob vaias. Hoje dou por encerrada a presente sessão. E daqui para frente só entra quem estiver cadastrado. As coisas já estavam extrapolando e para um outro nível. Então, acho que agora, com isso, nós estamos mais assim tranquilos e podendo votar e também dando a própria segurança para os servidores da Câmara Municipal. Depois do intervalo, o teu direito do trabalhador, você pode fazer a sua pergunta 2111-7000, daqui a pouco. Não saia daí, Rio Claro, Notícias volta já.